Hello! Meu primeiro ano de novo, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para a redação. Nada de inglês agora, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não? Tá meu fone aqui. Redação. Bom, na semana passada nós lemos um trecho da carta de Pedro Vaz Caminhas ao rei Dom Manuel. Era a carta que dizia a primeira impressão dele ao chegar no Novo Mundo, ao chegar no Brasil. E a gente leu o texto, e, enfim, discutimos o que era escrever e percebemos que ele no começo do texto narra um pouco e depois ele começa a descrever um pouco. A gente vai ler outros trechos do mesmo texto, reler outros trechos do texto na aula de hoje. Mas eu quero falar com vocês o seguinte, a relação texto com texto. Pedro, ele tinha o ponto de vista dele a respeito dos índios e ele descrevia de onde ele estava vendo um índio. E comparava o que via a tudo aquilo que ele já carregava consigo, todo o conhecimento que ele já tinha. Então, quando há essa separação de quem está descrevendo, do observador, para o objeto que ele está descrevendo, se o observador está de longe, ele descreve como quem está de longe. Ele era alto, ele era branco, ele falava com voz firme e corria rápido, devagar. Ele descreve o que está vendo por fora. Mas o observador também pode se colocar como quem está dentro do objeto e descrever por dentro. Entendeu? Aquela era uma mulher tranquila. Aquele era um homem determinado. Seus pensamentos viviam confusos. Frases assim descrevem por dentro o objeto. Então, quem está descrevendo é quem carrega o leitor para a história. É quem bota o leitor, é quem bota o observador no ponto que ele tem que ver. Sabe um filme? Um filme é uma grande redação. É uma redação super produzida. E você só vê no filme a cena que o escritor, que o diretor, ok? Que o editor do filme preparou para que você visse. Então, numa cena de guerra, você vai ver do lado inimigo, vai ver de cima, vai ver de baixo, vai ver junto, vai ver na linha de frente, vai ver da visão do coronel, da visão daqui, dali. Numa cena de amor, você vai ver de uma janela, vai ver no campo florido, vai ver de longe, vai ver através de um vídeo, enfim. A descrição de um texto, ela serve para colocar o leitor no local certo, na hora certa, para poder enxergar a cena. Entendeu? Por isso que se diz que o ato de descrever é transformar o texto numa foto, transformar numa pintura. Okay? Então, para descrever é necessário que o observador relacione os objetivos do seu texto com os pontos de vista ou perspectivas que poderá assumir em relação ao objeto observado. Esse falar bonito quer dizer isso. Que descrever é colocar o observador no local certo para observar o que está sendo descrito, o que está acontecendo, ok? Bom, como os textos dizem o que dizem, né, da leitura para a produção. O contato serve como introdução ao que é descrito. O contar, na verdade eu digitei errado aqui, tá, gente? O que é contado, digitei certo, li errado. O que é contado serve como introdução ao que é descrito. Foi o que aconteceu na carta do Pedro Vaz Caminha. Ele começa o texto narrando, em seguida ele continua descrevendo como os índios são, como os índios se vestem, como eles andam, e etc. Ou seja, é um texto que inicia com o domínio da narração, mas que se desenvolve por meio da descrição. E vamos discutir isso, narrar e descrever. Eles andam juntos, tá? Não existe um texto narrativo sem descrição e não existe um texto descritivo que não tenha um mínimo de narração. Ok? O que é narrar, professor? Narrar é contar.
tá? A gente usa verbos de ação e usa o destaque para o pretérito perfeito ou o modo indicativo. Aconteceu há 2 anos atrás, enquanto eu caminhava no calar da noite, vi uma mulher bonita, sedutora, sensual, vestida de vermelho, com uma taça na mão. Olhei o relógio, eram umas 3 horas da manhã, eu estava vindo da casa de uns amigos. Eu até achei que eu estivesse bêbado ao ver aquela imagem. Quando pesquei os olhos e abri novamente para enxergar melhor, aquela figura simplesmente desapareceu. Nessa minha historinha que eu acabei de contar para vocês, eu narrei que o rapaz chegou, saiu da casa do amigo, andou de madrugada, não sei o quê, e eu descrevi. Vi uma mulher linda, vestida de vermelho, segurando uma taça de vinho. Se você prestou atenção na aula, se você prestou atenção na narrativa agora, você ficou junto do rapaz que andava um pouco bêbado à noite? E aí você imaginou a rua, você imaginou ele até andando meio tropego, você deve ter com certeza visto a mulher de vermelho segurando a taça, fazendo um movimento de como quem vai beber alguma coisa. Se você tiver imaginação, é claro, né? Se você é um adolescente cabeça dura, que nem conseguiu se concentrar nessa historinha incrível que eu acabei de contar, você precisa usar mais a sua imaginação, rapaz. Vamos embora. Então, eu usei no passado. Eu andei de madrugada. Estou contando o tempo no passado. A narração usa muito isso. Ele mistura o tempo verbal das coisas para contar a história. Descrever não. Descrever é caracterizar, é dar forma. Entendeu? É fazer a imagem acontecer, é a descrição que faz isso. A gente usa muitos substantivos e adjetivos e muitos verbos de ligação. Está, parado, parecia. Olha, parecia uma fênix alçando voo. Só lhe faltavam as chamas. Entendeu? Bom, o destaque para o presente do indicativo é uma coisa que eu estou descrevendo o que está ali na frente. Descrever é dar toda a parte estática. No presente indicativo acontece muito isso. Eu vou mostrar alguns exemplos disso, tá? E o pretérito imperfeito também, ok? Que indica ações passadas de ocorrência continuada e habitual. Continuar, andar, tinha, fazia, ok? Isso é o pretérito imperfeito indicativo. Vamos entender melhor como é a descrição, tá? Características essenciais. A descrição pode ser comparada a uma fotografia, como eu falei agora há pouco, certo? Assim como vimos, seus traços dominantes são o uso de nomes, né, substantivos, e atributos que caracterizam adjetivos e locuções adjetivas. Olha essa frase aqui, ó. A feição deles é parda. Isso foi tirado do texto que nós lemos na aula passada, tá? Algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Essa é uma frase 100% descritiva, coberta de substantivos, feição, adjetivos pardo, adjetivo avermelhado, adjetivo bons, substantivo rosto, adjetivo bons, substantivo narizes. Descrever tem que ter substantivo e adjetivo o tempo inteiro. De preferência, mais adjetivos. O uso de verbos do estado e não de ação, ok? O uso de verbos de estado e não verbo de ação. A narrativa usa verbo de ação. Eu caminhava pela estrada à noite. Caminhava é um verbo de ação. A descrição não, usa verbos de estado. A dama segurava uma taça na mão. É um verbo que não está em nenhuma ação, segurar. Ela estava de pé, vestida de vermelho. Estava. Ok? E não de ação. E de 2 tempos verbais, o presente e o pretérito imperfeito do modo indicativo. Em geral, são bem feitos, verbo no presente, e é um verbo de ligação. Andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de cobrir, e nisso são tão inocentes. Ambos os dois traziam, olha aqui o pretérito imperfeito, né? Traziam o lábio de baixo furado, tá bom? Essas são características essenciais. Por último, a utilização de metáforas. Recursos expressivos que caracterizam os objetos
a partir da semelhança com outro. Olha esse trecho só. Eu peguei essa partezinha daqui, ó. Ambos os dois traziam um lado de baixo furado e metido nele um osso branco, e realmente osso, do comprimento de uma mão a travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo da ponta como um furador. Eu estou fazendo uma comparação daquilo que eu estou vendo. Entendeu? Metem-nos pela parte de dentro dos lábios, e a parte que fica entre os lábios e os dentes é feita a roque de xadrez. É outra comparação. Ali encaixada de maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. Roque de xadrez, eu falei, né, que era a torre do tabuleiro de xadrez. Bom, pessoal, isso é descrever, tá? É uma arte. Descrever é o coração do texto. Se você vai fazer uma narrativa e você não sabe descrever a cena, a visualização do que você quer me contar fica incompleto. Imagina, se você for presenciar um crime e você precisa ajudar o detetive a dizer como a cena ocorreu e você não sabe dizer a situação, não sabe usar os adjetivos corretamente. Então me diga o que aconteceu. Então, o rapaz ele veio, e aí ele pô, e depois pá, e depois... E foi assim. O detetive olhará bem nos seus olhos e lhe mandará tomar banho, ok? Então, descrever ajuda a recriar uma imagem na cabeça. É uma habilidade incrível, chamada imaginação. Você que não desenvolveu a sua imaginação, passe a desenvolvê-la agora. Sabe como? Como, professor? Como é que eu posso desenvolver a minha imaginação? Lendo, bexiga, lendo. Deixa a tua preguiça e vai ler. Ler é bom, ler é vida. Pelo amor de Deus. Exercício da página 71. Destaque 3 adjetivos do trecho lido. Desse trecho aqui. 3 adjetivos, tá bom? Perdão, é do primeiro e segundo parágrafo. Então, você que veio na aula passada, Deus, pronto. É desse parágrafo aqui, o primeiro, e do segundo parágrafo, tá bom? Destaque 3 adjetivos. É bem facinho esse exercício, pelo amor de Deus. Segundo, como você traduziria essa descrição para termos atuais? Essa aqui, ó. Agora sim, tá? Essa descrição aqui... Calma, eu vou dizer qual é a descrição. Essa aqui. Para tudo. O exercício é desse texto aqui, tá? Os cabelos deles são corredios, andavam tosqueados de tosquia alta, mas que verdadeiramente de leve, de boa grandeza e todavia raspada por cima das orelhas. Enfim, ele está descrevendo como é o cocar e os cabelos dos índios, ok? Ele fez toda essa descrição, ele fez comparações, ele fez tudo. O exercício é simples. Como é que você pode reescrever esse parágrafo que está na sua tela aí? Deixa eu sair da tela. Deixa eu sair. Como você pode reescrever esse parágrafo que está aí na tela usando palavras atuais de hoje? Esse exercício que é que você faça, você pode escrevê-lo e deixar aí nos comentários do YouTube, certo? Como você reescreveria esse trecho daí. É um exercício mesmo, tá, pessoal? Está na página 71 do seu livro para fazer esse exercício. Você que não tem livro, está aí na tela o trecho da leitura e você vai reescrever esse trecho na linguagem de hoje, tá bom? Como é que você faria isso? E o último exercício. Descreva o enfeite usado pelos jovens de hoje. Quem escreveu esse livro de vocês aí deve ter com certeza 70 anos, ok? Descreva o enfeite usado pelos jovens de hoje, que pode ser comparado com o que foi descrito por Pedro Vaz Caminha, ok? Como é esse enfeite, em que parte do corpo eles costumam ser usados. Acessórios. Tenta descrever um acessório que a gente usa. Na minha época, eu usava muito a gibeira. Você já viu uma gibeira? Eu usava muito a gibeira. Era uma corrente que a gente prendia assim na cintura e prendia a outra parte na carteira. Era moda entre os roqueiros, eu era um roqueirinho e eu usava muito isso. Enfim, pensa, pode ser um brinco, uma diadema,
sei lá, uma roupa de mulher, a mulher que tem acessório. Então, como é que você descreveria o acessório? Só que esse exercício agora é o contrário, tá? Tu vai descrever como se tu fosse o Pedro Vaz Caminha, usar as palavras requintadas e tal, falar de um jeito bem complicado. Também pode colocar esse exercício aí nos comentários do YouTube, tá bom? Pessoal, tô com muita saudade de vocês. Eu quero que essa quarentena acabe logo, tá certo? Para que a gente possa se ver, se divertir e tudo mais, tá legal? Um grande abraço a todos. Cheiro, seus lindos!